Olá, pessoal! Vamos dar início à correção das atividades referente à semana 3 do PET 2. Essa semana nós vamos falar sobre crioscopia, que é uma outra propriedade coligativa. Atividade 1. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também o seu congelamento, quando comparado com a da água pura? Então, vamos lá, gente. O carro, ele tem um sistema de refrigeração, tá? Para evitar o superaquecimento do líquido que passa para refrigerar o motor, tá? Como a gente sabe que a pressão ambiente a nível do mar, a água ebule a 100 graus, a gente precisa adicionar a esse líquido um aditivo. Para quê? Para dificultar a ebulição, tá? Porque a temperatura de combustão ali do combustível, ela é muito alta, tá? Então, esse líquido entraria em ebulição. E em países frios, eu não poderia deixar essa água congelar também, porque senão eu não ia refrigerar. Então, o aditivo, ele serve tanto para aumentar a ebulição, tanto para diminuir o ponto de fusão. Vamos olhar as alternativas. Letra A. Porque a água mais o aditivo formam uma solução que apresenta pontos de ebulição e de fusão maiores que da água pura. Está errado. O ponto de ebulição é maior, mas o de fusão é menor que da água pura, tá? Da água pura é 0 e da água com aditivo vai ser um valor menor que 0. Letra B. Porque a solução formada água mais aditivo apresenta pressão de vapor maior que a água pura, o que causa um aumento no ponto de ebulição e de fusão, tá? Então, aqui está errado novamente, tá? E a solução formada, ela apresenta pressão de vapor menor, tá? Que é da água pura, e não maior. Letra C. Porque o aditivo reage com a superfície metálica do radiador. Errado. O aditivo também protege as galerias do radiador contra a corrosão, porque se fosse só água pura, iria corroer aí, no caso, o meu radiador, que não é interessante, né? De tempo em tempo eu teria que trocá-lo. Letra D. Porque o aditivo diminui a pressão de vapor, ok, né? Eu estou adicionando um soluto, a pressão de vapor vai diminuir, pois ele vai ficar mais difícil de ebulir. Da solução formada com relação à água pura, causando um aumento no ponto de ebulição, isso, e uma diminuição no ponto de fusão. Ok, tá certo. E a letra E aqui não tem nada a ver, olha, porque o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, causando uma diminuição do ponto de fusão e de ebulição. Errado também. A gente sabe aqui que o ponto de ebulição aumenta e o de fusão diminui. Letra D, a resposta. Questão 2. Num congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém aqui de cara, letra A, água pura, tá? A água pura, gente, o ponto de fusão dela, no caso aqui, que é o mesmo de solidificação, é 0 graus. Se eu adicionar qualquer outro soluto a essa água, eu vou dificultar o congelamento. Então, vai demorar mais, tá? Então, se tem uma forma com água pura, ela que vai congelar primeiro. Letra A, a resposta. Questão 3. A solução aquosa, bem diluída, que possui menor temperatura de solidificação é... Então, eu tenho aqui 5 substâncias, eu vou analisar cada uma. A substância que tiver maior concentração é a que vai ser mais difícil de congelar, de solidificar. Então, ela terá a menor temperatura de solidificação. Vamos lembrar dos compostos iônicos, tá? Porque eles dissociam quando colocados em água e dos que não dissociam, ok? Então, vamos lá. NaCl, a gente já sabe que ele vai dissociar em Na+, mais Cl-. Então, a concentração aqui, que era 0,01,
vai passar para 0,02. O MgCl2, que é o cloreto de magnésio, é um composto iônico também, que vai dissociar em Mg2+, mais 2Cl-. Então, um único composto aqui vão gerar 3 íons, 1 mais 2, 3. Então, a concentração aqui vai triplicar, vai passar para 0,03 molar. O nitrato de sódio, vamos lá. Ele vai se dissociar em Na+, mais NO3-. Então, a concentração aqui vai dobrar, porque dissociou em 2 íons. Vai passar para 0,04 molar. O cloreto aqui, a gente já fez, a gente sabe que ele dobra, então aqui 0,1 molar vai passar para 0,2 molar. E a sacarose, de novo ela aparecendo, é o açúcar não ioniza em água. Então, 0,01 vai continuar como 0,01 molar. Dessas 5 soluções aqui, tem maior concentração, é a letra D. Olha aqui, não confunde, olha, essa aqui é 0,04. Essa aqui é só 0,2, então esse número aqui é maior do que esse. Essa está mais concentrada, então o efeito coligativo aqui para diminuição de ponto de fusão, né? Temperatura de solidificação desse aqui será menor. Resposta letra D. Questão 4. Considere 4 garrafas térmicas contendo: garrafa 1, 20 gramas de água líquida e 80 de gelo picado. Garrafa 2, 70 gramas de solução aquosa de 0,5 mol por litro em sacarose e 30 gramas de gelo picado. 1 decímetro cúbico, gente, é o mesmo que 1 litro, tá? Garrafa 3, 50 gramas de água líquida e 50 gramas de gelo picado. Garrafa 4, 70 gramas de solução aquosa de 0,5 mol por litro de NaCl e 30 gramas de gelo picado. Então, vamos ver aqui, ó, a garrafa 1 e a garrafa 3, ela tem a mesma quantidade em massa, ó, 20 mais 80, 100, 50 mais 50, 100. Então, a massa de água aqui são iguais. O que está diferindo a garrafa 1 com a garrafa 3 é que aqui tem mais gelo picado do que aqui. Aqui tem 80 gramas e aqui tem 150. Só que está falando enunciado aqui, ó, que o conteúdo de cada garrafa está em equilíbrio térmico. Isto é, em cada caso, a temperatura do sólido, que no caso é o gelo, né, é igual à do líquido. Então, a temperatura desse gelo aqui é a mesma do líquido. Ok? Então, se esse aqui e esse aqui têm a mesma quantidade em massa de água e a temperatura está em equilíbrio, a temperatura da garrafa 1 e da garrafa 3 vai ser igual, tá? Porque eles estão em equilíbrio, os dois são água pura, água líquida, tá? Sem nenhum aditivo, então a temperatura é igual. Agora, vamos aqui, olha, eu tenho aqui a concentração de sacarose é a mesma do que a do cloreto de sódio. 70 gramas de solução aquosa, com 30 gramas aqui de sacarose e aqui 30 gramas de cloreto de sódio. A concentração é a mesma, mas vamos lembrar que o cloreto de sódio, quando coloca ele em solução, a concentração dele dobra. Então, aqui vai ficar 1. Já a sacarose não muda, porque ele não ioniza. Então, aqui vai continuar 0,5.
Então, o efeito coligativo na garrafa 4 vai ser maior do que na garrafa 2, por causa da dissociação iônica do NaCl, tá? Então, a temperatura aqui de solidificação vai ser a menor de todas, porque tem maior concentração de soluto. Tá? Então, a menor concentração, o exercício pediu para colocar em ordem crescente. Então, vai ser da menor para maior. Então, a garrafa 3 é a menor de todas. Depois, eu venho com a 4, né, que tem a sacarose. E essas aqui são iguais. Então, ó, T4 é menor que a temperatura da garrafa 2, que é menor que a garrafa 1, e a garrafa 1 é igual à temperatura da garrafa 3. Questão B pediu para justificar a escolha da menor temperatura. Então, já expliquei, olha. A garrafa 4, pois ela apresenta um soluto iônico que, quando colocado em água, ele vai dobrar sua concentração. Questão 5. Investigue e explique algumas situações cotidianas. Pessoal, essa questão eu vou explicar para vocês e vocês tentam formular uma resposta do jeitinho que vocês entenderam, tá? Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar cerveja em lata? Então, essa questão, apesar da gente estar estudando aí propriedades coligativas, ela envolve um pouquinho de termodinâmica também, tá? Então, a termodinâmica é uma matéria que a gente ainda vai ver, tá? Mas vou tentar falar para vocês aqui de um jeito que vai ser fácil de entender. Para facilitar aqui o entendimento, eu fiz o desenho aqui de duas forminhas, tá? De gelo. Nessa forminha eu coloquei água pura e nessa aqui eu coloquei água e sal. Quando eu coloco essas duas forminhas no congelador ao mesmo tempo, aqui tem a mesma quantidade de água e aqui a mesma dissolução, tá? São formas iguais. Essa água aqui, por ela estar pura, ela vai congelar primeiro. E essa aqui vai demorar mais. Quanto mais sal eu colocar aqui, mais demorado vai ser o processo de solidificação, tá? Para vocês entenderem aqui, ó, eu tenho a água aqui, tá? Nesse recipiente. E as moléculas de água estão movimentando, porque está no estado líquido. Para que essa água vire sólido, essa movimentação aqui, ela tem que ir diminuindo, tá? E a energia desse sistema tem que ir diminuindo para a água solidificar. Como que essa energia diminui? O próprio refrigerador consegue retirar a energia desse sistema. Como essa água aqui tem mais um soluto que eu adicionei, eu estou adicionando mais energia ainda a esse sistema. Então, eu vou gastar um tempo maior para retirar essa energia. Por isso que diminui o ponto de solidificação, a água com sal. Se essa água aqui está pura, formou o gelinho a 0 graus Celsius, o que acontece? Quando eu jogo o sal aqui em cima, vai provocar uma desordem. Por quê? Porque o sal não diminui o ponto de solidificação. Então, essa água aqui a 0 grau, em contato com o sal, ela vai dissolver, derreter muito mais rápido do que se eu não colocasse o sal aqui em cima, tá? Então, vamos voltar para a questão lá. Por que eu gelo uma cerveja mais rápido colocando sal? Né? Se eu tenho uma caixa aqui de isopor, eu coloco as latinhas dentro dessa caixa. Depois eu jogo o gelo aqui dentro. Vocês concordam comigo que o contato desse gelo aqui no estado sólido com a latinha, ele vai ser menor do que se tivesse tudo líquido? Então, o gelo derretido, ele vai ter um contato maior com a lata e essa troca de calor vai acontecer mais rapidamente. Só que ainda tem mais uma cerejinha aí do bolo,
que vai facilitar mais ainda, que vai entrar o processo da termodinâmica que eu falei para vocês. O sal NaCl é uma substância que, para dissociar, ela precisa de calor, tá? Então, ela vai roubar calor do meio que ela está para ela virar íons. E eu sei que quando eu coloco o sal em contato com a água, ele dissocia. Da onde que ele roubou esse calor? Da água que ele estava em contato. Então, se eu coloco sal numa caixa que tem gelo, ele vai roubar calor desse gelo. Então, esse gelo aqui, ele vai conseguir atingir temperaturas menores ainda do que ele estava, tá? Então, ele vai ficar ainda mais gelado e ainda vai derreter. Então, eu vou ter uma salmoura, né? Que é uma água bem concentrada de sal e com a temperatura inferior ainda do que era o gelo. Por quê? Porque para o gelo dissociar, ele precisa de calor, porque essa dissociação eu falo que ela é endotérmica, tá? Endo é quando eu preciso absorver, térmica é calor, endotérmica. Então, olha, esse gelo para dissociar, ele precisa absorver calor, absorve do gelo, o gelo fica mais gelado, além de derreter, formando uma salmoura com temperatura bem inferior. Por isso que a cerveja gela rapidinho. Por que se joga sal nas estradas com neve? É o mesmo princípio aí, olha, vamos prestar atenção. Eu tenho lá um país que é muito frio, tá? Vamos colocar que a temperatura lá desse país seja, a temperatura ambiente seja menos 10 graus, tá? Menos 10 graus Celsius. Aí lá na estrada tá cheio de neve. Eu sei que essa neve que tá toda depositada aqui é água pura, né? E a água pura, ela congela a 0 graus Celsius. Então, se a temperatura desse lugar está a menos 10, a chance desse gelo aqui, dessa neve derreter, vai ser 0, né? Porque menos 10 é uma temperatura bem inferior do que 0 graus. Então, para facilitar a retirada dessa neve, dessa estrada, o que eles fazem? Eles jogam o sal aqui em cima, tá? Esse sal vai conseguir derreter essa neve mais rápido, pela mesma explicação que eu dei na questão anterior. E essa água que vai ficar aqui, ela vai ficar com a temperatura bem inferior a menos 10 graus, tá? Pra vocês terem ideia, uma concentração aí de 20% de sal, eu consigo baixar a temperatura aí de congelamento para menos 16. Então, olha, menos 16 aqui, essa água aqui não conseguiu, menos 10 graus aqui, essa água aqui ainda não congelou, tá? Para ela congelar, essa temperatura tem que continuar caindo até chegar a menos 16. Conseguiram entender? Porque as águas dos oceanos não congelam totalmente, mesmo em locais muito frios, com a temperatura abaixo de 0. Mesma coisa, gente, o raciocínio é o mesmo, tá? Nós já sabemos aí que a água do mar, ela tem uma concentração de sal muito grande, que dificulta aí o processo de solidificação. O que a gente vê, as geleiras, nos polos, aquilo é composto de água doce, tá? A água, a neve, né, vai ocorrendo, vai compactando, vamos dizer assim, e vai formando essa geleira. Como a água é doce, ela solidifica a 0 graus, então vai formando aqueles grandes blocos de gelo, tá?
Só que em países extremamente frios, ocorre sim da água do mar começar a solidificar. Mas só que o que acontece? Vamos aqui para o nosso desenho aqui, ó. Eu tenho aqui meu mar aqui, a água aqui superficial, né? Ocorre aqui o ambiente está com a temperatura bem baixa. Essa água superficial aqui, ó, ela vai trocando de calor com o ambiente e vai resfriando. A água mais fria, ela tem uma densidade menor, aliás, desculpa, maior. Então, ela tende a ir para o fundo. Enquanto aqui que está com uma temperatura maior, vai para a superfície e vão formando as correntes, tá? Aqui, essa água que estava com temperatura menor vai resfriar, ela desce novamente e aqui sobe. Até que a temperatura dessa água aqui começa a chegar no ponto de solidificação. Quando ela solidifica, gente, presta atenção aqui, a água, ela tem uma anomalia, vamos dizer assim. Quando ela solidifica, ao invés do volume dela diminuir, ela aumenta. A regra é que quando o processo de solidificação, o volume diminui, porque as moléculas estão mais juntinhas, mas a água é uma exceção. O volume dela aumenta, tá? Por quê? Porque há uma organização aqui dos cristais de gelo que faz com que esse volume seja maior. Esse volume sendo maior, densidade não é massa dividido pelo volume? Se eu tenho um volume maior, minha densidade vai diminuir. Então, essa água que solidificou aqui, ela não vai conseguir descer. Então, vai ficar aqui um bloco de gelo superficial. E, graças a Deus, o gelo é um mau condutor de calor. Então, ele vai ser um isolante térmico, impedindo que essa água que está aqui troque calor com o ambiente, possibilitando, assim, a vida normalmente aqui nessa água, tá? Então, é isso aí. Porque a água presente nos sorvetes e picolés industrializados, bem como em cosméticos, como cremes hidratantes, não congela em regiões muito frias. Vamos lá, gente, não é que ele não congela, tá? É porque como ele tem bastante soluto dissolvido ali, ele vai dificultar muito esse ponto de solidificação. Então, a temperatura deveria ser muito baixa para ele congelar, tá? O que é difícil isso acontecer, mesmo em invernos muito rigorosos, ok? O que pode se fazer em lugares onde o inverno é bem rigoroso para a água dos radiadores dos carros não congelar? A gente já fez até uma questão, né? Acho que foi a número 1 que fala sobre isso. A gente coloca um aditivo no radiador e esse aditivo diminui muito o ponto de solidificação da água, tá? Impedindo aí da água do radiador congelar. Pessoal, é isso aí. Essa matéria é um pouco cheia de detalhes, né? Mas se vocês tiverem dúvida, pode me mandar mensagem, que eu estou aqui para ajudar vocês. Um abraço, fique com Deus.